desde o primeiro dia, à noite de 30 de outubro, o Bolsonaro não parou de conspirar nenhum instante, embora ele ficasse em silêncio. E não foi só ele, foram os generais amigos, entende? O general Heleno, o general Braga Neto, entende? O entorno dele, o Anderson Torres, etc. E essa questão do Duval agora, ela só fecha a prova de que o Bolsonaro, em todos os momentos que ele pôde, ele tentou dar um golpe de Estado. A sequência dele é essa. Essa patética, digamos assim, vai e vem, esse patético vai e vem do senador Marcos Duval, só mostra o seguinte: o fato é verdadeiro, tanto que foi confirmado pelo Flávio Bolsonaro, entende? Então, o fato existiu. Veja como é que um Daniel Silveira, como foi bem colocado pelo professor Vila, que é uma carta fora do baralho hoje, condenado no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados 2 vezes, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, anistiado pelo Bolsonaro, mas não anistiado ainda totalmente, pode liderar golpe de Estado. Quem liderou o golpe de Estado é o próprio Bolsonaro, tá certo? Acompanhado da sua entourage. Então, o que aconteceu foi o seguinte: esse cidadão, que é muito estranho realmente, o sujeito que abre a camisa para botar uma estampa da SWAT, né? Fez esse tipo de coisa. Eles queriam, de fato, chegar a alguma contradição com o Alexandre de Moraes, e eu concordo plenamente. O que está operando dentro do governo é a turma do DOI-CODE, e eu conheço essa turma. Eu fui torturado no DOI-CODE do Rio de Janeiro, entende? E esses generais. É gente do porão, tá certo? Entende? É miliciano, a milicianização das Forças Armadas, patrocinada pelo Bolsonaro e aceita por uma grande parte de generais, inclusive o que foi demitido depois do dia 8 de janeiro. Então, o que acontece é que não só ele prevaricou, entende? Como houve uma tentativa de confundir a opinião pública, em envolver o ministro Alexandre de Moraes, que está no centro das investigações sobre as fake news, sobre os atos antidemocráticos e tal, e que o Bolsonaro tem muito medo de ser preso também. Então, além disso, ele nunca deixou de pensar como é que eles iam chegar à não posse do presidente Lula e depois quando é que ele ia se perpetuar no poder como alguém, como um ditador, porque isso realmente representaria um golpe de Estado, um rompimento democrático no Brasil. Então, esse cidadão ele precisa ir para o Conselho de Ética, sim. Sobre o Conselho de Ética, eu posso falar daqui a pouco. O que acontece é o seguinte, né? Nós temos hoje uma correlação de forças no Congresso brasileiro, e com a eleição, através do orçamento secreto, através da hegemonia do Centrão, que é fisiologismo, clientelismo e corrupção numa amálgama só, né? Eles formam uma maioria parlamentar e eles realmente chantageiam qualquer governo. Só que o presidente, o Bolsonaro, entregou o orçamento para o Lira, entende? E falou: eu quero comprar você, para isso você garante que eu não vou ter um impeachment e etc. No caso do Lula, ele está tentando criar uma maioria parlamentar, tem experiências negativas de tentativa, como foi no caso da eleição em que a presidente Dilma lançou o Arlindo Chinalha, ou anteriormente o Greenhalgh, lá atrás, e etc., foram mal sucedidas. Mas nós do PSOL lançamos o Chico Alencar, porque nós temos que demarcar o que é encabeçar um poder, que é o poder legislativo. No caso, o Arthur Lira tem uma tradição fisiológica, clientelista, acusações de corrupção, mas mais do que isso, entende? Um tratamento de imperador através do orçamento secreto, que nós, inclusive, entramos no STF, através da DPF 804, para derrubar, e foi o STF que derrubou o orçamento secreto, não foi o Congresso Nacional. Inclusive, a CPI que nós propusemos, do tratoraço, teve apenas 78 assinaturas, quando o mínimo era 171. Isso significa que o envolvimento do processo de reeleição na Câmara dos Deputados e no Senado envolve uma série de questões. Então, eu acho que o PT não poderia não ter lançado candidato, mas não resolve o problema votar no Lira.
minha opinião, entende? Então, mas o Lula está pensando em tocar o projeto, tocar o programa e ter uma maioria para ir ganhando a sociedade civil, enquanto você não tem uma pressão de base em torno de uma agenda positiva para passar, como o aumento do salário mínimo, como é a questão de cessar com essa ideia de que só pode ajuste fiscal, que o orçamento, os pobres não cabem no orçamento. O Lula está tentando ganhar uma parte da sociedade civil, entende? Ele quer uma certa tranquilidade no Congresso. Só que, quando você traz uma base desse tamanho, entende? Você precisa fazer uma mega blindagem contra problemas certos. Basta ver o que está acontecendo com a entrada da União Brasil. Todos os ministros já meio enrolados e tem com o seu passado. O presente que vai interessar na questão. Então, é óbvio que é uma situação contraditória, porque não há maioria parlamentar para aprovar uma emenda constitucional, para aprovar uma lei complementar e assim por diante. Mas, do nosso ponto de vista, por isso que a gente lançou um contraponto, que foi o deputado Chico Alencar. Alguns especialistas têm dito que uma das causas do superendividamento é a facilidade que as pessoas têm hoje em comprar na internet. As pessoas acabam comprando, às vezes não sabem direito o produto que estão comprando, não sabem a taxa de juros que estão pagando, não sabem para quem reclamar. Compra um produto, recebe outro, compra um produto, não recebe. Muitos casos de pessoas que são vítimas, essas pirâmides financeiras, criptomoedas, compra de coisas, né? E esse tema das plataformas, do conteúdo distribuído pelas plataformas, hoje é um dos temas que está na ordem do dia. Vai ter uma matéria hoje no Fantástico. Convido vocês para assistir. A gente estava brincando hoje, é o quarto final de semana que a gente vai assistir o Fantástico. Né? Mas é uma matéria muito importante sobre isso, Vadim, sobre a maneira como as plataformas, hoje as chamadas Big Techs, elas controlam de tal forma o mercado, elas passam por cima da legislação dos países. E como que nós vamos tratar esse tema, né, das Big Techs e do defesa do consumidor? É um tema que convido vocês para assistir essa matéria que vai ser no Fantástico hoje, Vadim. Olha, Pimenta, essa é uma questão, parte dela diz respeito ao direito do consumidor.